E mais um episódio, então, do podcast é sempre sobre pessoas, e hoje eu recebo duas das pessoas mais queridas no mundo para mim. E talvez alguém pergunte assim, Ivan, o que faz uma pessoa ser querida no mundo para você? Eu também não sei dizer. Mas se alguém está assistindo isso pelo YouTube, está vendo o sorriso no rosto dessas duas moças, mas quem estiver ouvindo isso aqui por qualquer plataforma, vai perceber na voz delas, enquanto elas falam, o sorriso e a energia delas. Eu estou falando da Vivi e da Vanessa, que, assim, a Vivi é uma pessoa que eu conheço já há muito tempo, tem certamente mais de 10 anos, é uma profissional da educação física, como muitas das pessoas que estão aqui comigo como convidados e convidadas desse podcast. E a Vanessa hoje é casada com a Vivi, mas eu a conheci quando ela ainda era noiva da Vivi. E assim, não poderia ser alguém que combinasse tanto com a Vivi como ela combina. Quer dizer, Sim. quando a Vivi me apresentou, enfim. E uma coisa curiosa sobre essas duas moças, antes que eu passe a palavra para elas, uma coisa curiosa é que essas duas moças também já cometeram a loucura de confiar no meu trabalho, quer dizer, de me contratarem para trabalhar para elas, para fazer alguma coisa de trabalho para elas, né? A Vivi já foi minha aluna em cursos, em formações, e a Vanessa também recentemente já me contratou para trabalhar orientando ela numa determinada área da vida. Então, assim, além de grandes amigas, além de eu ter, inclusive, ter sido honrado com o convite para estar presente o ano passado, em 2022, em dezembro, no casamento das duas, eu ainda tive o privilégio, aliás, com a Vivi, então, mais de 10 anos atrás já, e com a Vanessa mais recentemente, tive o privilégio de trabalhar para elas, né? De receber recurso financeiro para trabalhar para de ter recebido a confiança delas. Então, é com grande honra e grande felicidade que eu recebo elas aqui no podcast. É sempre sobre pessoas, duas das minhas pessoas favoritas no mundo. E obrigado pelo tempo de vocês, Vivi e Vanessa. E o que eu vou pedir inicialmente é que vocês falem um pouquinho de vocês, vocês mesmas falando de vocês. Bem-vindas ao podcast. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Muito Obrigada, obrigada, Ivan. Nossa, Ivan. que apresentação, né? Que honra. Que honra. Posso começar? Claro. Então, vamos lá. Eu sou a Viviane e, como o Ivan adiantou aí, eu sou personal trainer. Acho que o nosso primeiro contato foi em 2013, quando eu fiz o curso de personal trainer do século XXI e me chamou muita atenção como o Ivan trabalhava, porque eu sentia que não era só tanta técnica. Na faculdade a gente fica muito técnico, né? E aí eu vi que o Ivan tratava muito em relação a comportamento, sobre pessoas mesmo, né? Como diz o podcast. Então isso me chamou muita atenção. E desde aí trabalho dessa forma, né? E hoje eu recebo muito feedback e que tem alguma coisa diferente na aula. Na sessão tem alguma coisa diferente. Então, é um prazer enorme estar aqui no podcast, podendo falar dessa experiência tão incrível, falar um pouquinho de como eu estou trabalhando, falar um pouquinho sobre o nosso casamento, que a Van também chegou recentemente, falar um pouquinho sobre a vida, né? Que eu acho que é uma das coisas que faz com que seja o diferencial ali, até numa sessão de personal, falar sobre pessoas, sobre a vida, sobre seres humanos. Isso é verdade. Bom, eu sou a Vanessa, eu sou uma pessoa que ama animais, que ama a natureza, então uma maneira de eu poder me reconectar, de eu poder me sentir bem nesse momento, quando a vida tá uma loucura, quando a vida tá estressante, é poder fugir para algum lugar que tenha, né, que esteja o meio ambiente ali, então que a natureza esteja ali presente. Eu sou uma pessoa que ama fazer produtos artesanais, então eu adoro fazer coisas com as mãos, assim, e uma das coisas que eu faço de paixão, que é uma coisa que me desestressa, assim, total, é velas. Então eu amo velas veganas. Trabalho no mundo corporativo, aquela loucura que acho que a maioria das pessoas conhecem, né? Então, fiz uma troca recentemente de empresa
E eu tô vendo que eu fui para dois extremos, né? Então, quando eu saí de um lugar e fui para outro, são realidades totalmente diferentes. E eu comentei com a Vi essa semana, eu falei, eu preciso encontrar meu ponto de equilíbrio. E aí é uma coisa muito louca, assim, né? Meu desejo futuro não é permanecer, né, no mundo corporativo, é a gente ter o nosso próprio negócio, obviamente envolvendo aí a natureza, né, e tudo mais. Basicamente é isso. Sou uma pessoa, eu me considero tranquila, me considero uma pessoa centrada até. Do nosso relacionamento, acho que quem fala mais às vezes é a Vivi, e eu gosto de ouvir. E eu acho que é isso. Sim, eu falo bastante mesmo. Gente, Nossa. sobre o Ivan, cara, não tenho nem o que falar. Eu conheci o Ivan através da Vivi, ela já tinha comentado que havia feito o curso, e aí que foi um divisor de águas para ela, referente à parte profissional dela. E quando ela fez o curso de coach, né, com o Ivan, eu até citei nos meus votos essa parte. Foi. Foi quando eu o conheci, eu falei, nossa, é um puta cara, meu, é um puta profissional. E não só profissional, né? Uma puta pessoa. Que atrás de todo profissional tem um ser humano ali, né? Então é o mais importante. Às vezes as pessoas esquecem disso. Eu estava sentado na enquanto vocês estavam trocando os votos de vocês, e em um determinado momento, acho que a Vanessa falou: Ah, a Vivi estava numa noite fazendo Foi. curso de coaching, e dezenas de cabeças e rostos olharam assim, olharam para mim. Eu te apontei, né? E Tipo assim. aí eu, de alguma maneira, pensei assim, imagina se por qualquer outro motivo, imbecil qualquer, não tivesse estado aqui, né? Quer dizer, como tem coisas, né? Assim, a gente viveu pandemia em que a gente não pôde estar perto, e ali naquele momento não havia desculpa para eu não estar lá, né? Quer dizer, eu tinha que estar ali naquele momento, naquele lugar, fisicamente, naquela metragem quadrada que estava de vocês, e as pessoas viraram. Ó, quer dizer, olha o que é ser honrado, né? É ser mencionado no casamento de duas pessoas. Assim, alguém pode pensar assim, do tipo, ah, nossa, o Ivan é um cara assim. Não, vocês é que são pessoas assim. Eu é que tenho que ficar assim, eu que tenho que me colocar num lugar de humildade, de dizer, meu Deus do céu, né? E aqui quero só pontuar uma coisa para quem está ouvindo o podcast, porque quem está vendo já viu desde o primeiro minuto, mas quem está ouvindo já ouviu as risadas da Vivi e da Vanessa. Tá? Então, só pontuar aqui que eu estava falando isso antes, para quem está ouvindo, você que está ouvindo, se não, você ouviu já elas falando, rindo. Então, aquilo que eu falei no começo, você já ouviu, né? Então, realmente uma honra, foi um negócio, o casamento de vocês foi um negócio demais. Aliás, é, marcou também, porque foi a primeira festa de casamento que eu fui depois do período de pandemia. Mas foi Verdade. tão legal, foi tão Ah, legal. que bom que você gostou. Todas as pessoas que eu conheci, as famílias de vocês, os convidados de vocês, não teve uma pessoa que não marcasse, todos gentis, todo mundo bonito. Só eu que não estava tão bonito na fita. Não, brincadeira. Deixa Quer disso. confete? Até eu tava achando que eu tava bonito. Foi tão legal que até isso. Fazia muito tempo que eu não achava que eu tava bonito. Aí eu pus uma roupa bonita. Falei, nossa, como eu tô gato na fita. Tava me achando bonito na festa. Foi muito legal o casamento de vocês. Foi muito bacana. Foi. Foi, mas assim, teve umas coisas tão interessantes que acho que até foi todo um processo, né, Ivan? O nosso casamento a gente começou a planejar 1 ano e meio antes, Sim, né? foi isso mesmo. E, poxa, no começo a gente achava que ia ser uma coisa, mas teve um momento de união ali de forças, assim, que a gente falou, não, vamos fazer do jeitinho que a gente quer. Dava um medo, porque assim, Financeiramente falando, né? A gente sabe que quando fala de casamento é uma flor
para você comprar para dar para alguém é R$ 10. Uma flor para um casamento é 50. Exato. É a mesma flor, a mesma coisa. Então, assim, foi, né? O tempo foi passando e a gente foi sentindo aquela força, nossa, que não, estamos juntas, vamos fazer acontecer o casamento. E foi incrível, mas tem uma curiosidade tão legal que eu quero muito contar. No dia, eu cheguei assim para Ellen, que é a nossa assessora, falei assim, Ellenzinha, o que eu tinha que fazer, eu já fiz. A partir de agora, minha amiga, eu sou noiva. Eu quero aqui, ó, ficar de boa, eu vou me arrumar, eu vou tomar um drink, eu sei o que, esse que lá. E curtir. Curtir maquiagem, curtir cabelo. Nossa, dancei Madonna, assim, sabe? Na hora que tava arrumando lá o cabelo, a maquiagem. E aí, assim, eu e a Van, nós estávamos se arrumando no mesmo lugar, porém a gente não viu o vestido uma da outra. Não sabia, Na não hora tinha de se noção. trocar, a gente se separou. É. E aí, eu vi Vanessa meio tensa. Nossa, aí o tempo e tava chovendo. E a gente, assim, tudo que a gente não queria que chovesse naquele dia. Meu, mas, tipo, só não choveu como caiu um temporal, né? Mas, assim, deu bem certo esse temporal também, porque, né, mais pra frente eu conto a história da tarde primaveril. Nossa, é verdade. Então eu curti muito, 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 muito. Até na hora de me vestir. Aí a gente se separou, né? A gente se separou nesse momento. Aí eu só ia encontrá-la quando ela entrasse no altar, Uhum. né? E vi que ela estava muito tensa, mas eu falei assim, eu vou curtir. E, meu, depois da festa, depois de ter acabado tudo, ela contou assim. E aí eu acho que é você tomar o seu lugar de fala agora sobre relação que você sentiu naquele momento de tipo controle, sabe? Meu, foi muito louco, assim, o processo do casamento. Eu fiquei pensando, eu não, se eu te falar que durante todo o período, a gente ficou nervosa, estressada, não sei o quê, acho que teve alguns picos, algumas questões ali pontuais que a gente ficou preocupada, né? Mas foi de maneira geral, foi muito tranquilo. Só que deu 2 meses antes, eu surtei, Ivan. Só que o ponto Ah, de gatilho foi foda. O ponto de gatilho foi a questão da Vivi ter me falado que não estava. A gente tinha contratado já há um ano, então no início do ano de 2022, a gente tinha contratado a decoração. E aí a decoração, 2 meses antes, a gente não sabia como ia ser. A gente não sabia de flores, a gente não sabia das posições, do layout, a gente não sabia absolutamente nada. E aí ela ter falado isso pra mim, e eu tava assim, meu, vai dar certo. E, enfim, eu não tava pensando nisso, eu não tava focando nisso. E aí quando ela falou pra mim, eu, puta, é verdade, né? E aí amigos, né, perguntando, amigas no caso, Iva, quais vão ser as flores? Como vai estar? Como tá? E aí, deixa eu ver. Tem ainda. Aí, como não tem? Eu tenho. E, tipo, pessoas que já tinham casado. Pô, nossa, mas 2 meses antes eu acho que já era para você estar. O que que tá acontecendo? Cadê sua assessora que não cobrou? Cadê a decoradora que não manifestou? Eu falei, gente, cadê, né? E aí eu fui mandar uma mensagem para a decoradora. Eu mandei, obviamente não fui desrespeitosa, não fui grossa nem nada, eu simplesmente cobrei aquilo que eu havia pago, né? Que nós havíamos pago. Então eu falei, olha, fulana, quero saber, né, do negócio, cadê, né, as flores aí, o layout, não sei o quê. Aí eu falei, eu não lembro muito o que ela comentou, que eu falei assim, eu tô preocupada e o que eu gostaria de saber não era isso, mas é isso, isso e isso. Aí ai meu Deus. Aí foi um negócio assim, que não foi, eu não tive a resposta que eu esperava. Aí eu falei, pronto, eu acredito muito em energia. E ela ficou puta. Eu falei, meu Deus, fudeu. Porque, tipo, ela ficou eu puta com acredito que você? ela tem. Hã? Ela ficou puta com você, Ficou Vanessa? puta com, tipo, com a minha mensagem, do tipo, meu. Uma afronta, Que tipo, foi uma. porque nunca recebi uma mensagem dessa. Assim, porque ela, em resumo, ela não gostou de ter sido cobrada. E eu fiquei muito chateada, eu fiquei, assim, muito mal. Enfim, aconteceu esse lance. E aí eu fiquei preocupada
com a tal da energia, porque eu acredito muito nessas coisas. Eu falei, pronto, vai pôr de qualquer jeito, não de qualquer jeito, mas assim, vai com aquela energia do que tinha acontecido, tal. Meu, vai morrer as flores, vai acontecer alguma coisa. Eu fiquei mó Mesmo estando preocupada. bonito, vai estar tudo Fiquei mó infectado preocupada. pela Falei, energia. ai. Porque foi tão assim, a gente, nossa, Iva, a gente foi um negócio muito louco, assim, sabe? Porque eu falei muito com Deus, né? Referente a, Senhor, que esteja quem tem que estar nesse momento, né? Do nosso Foi. casamento. Eu não quero que esteja quem não tem que estar. E se a pessoa tiver que estar lá, ela tem que estar para presenciar a nossa união, nosso amor, enfim, que seja de alguma maneira impactante de forma positiva na vida da pessoa, né? Então, que esteja quem tem que estar. E aí eu fiquei muito preocupada, né, com tudo isso, né, com essa questão. E aí no dia, né, voltando para o dia, não vou desviar o foco, Ivan, eu tive uma lição assim que eu não achava que eu era tão controladora nesse sentido, tá? Um dia antes eu estava surtando, eu estava assim, eu não era eu, Deixa, não era a minha Desculpa, eu essência, tô não rindo era, eu porque a não me Vivi tá rindo, tá? reconhecia. Desculpa, eu não tô rindo de você, tô rindo porque a Vivi tá rindo. É impossível eu não rir, porque cara, eu peguei e eu liguei sou para muito stand-up para comedy, eu não assessora. consigo. Eu falei assim, eu saí daqui de casa e eu falei assim, Ellen, pelo amor de Deus, fala com a Vanessa porque a Vanessa tá surtando. Aí ela, o que que aconteceu? Eu falei, não, liga pra ela porque ela tá muito nervosa. Meu, eu só vi o telefone tocar, aí a assessora, e aí, mulher, como é que você tá? Aí ela, ai, meu Deus, que não sei o que. Aí ela até que deu uma baixada, sabe? Mas assim, foi muito engraçado, porque ela só percebeu que ela tava nesse nível, eu acho que no final da festa, Sei no lá, dia não, no depois dia, do. não, no A Vanessa tinha dia, contado, a Vanessa tinha contado o quanto ela percebeu que ela estava no controle, mas eu estava pedindo desculpa, porque assim, eu sou muito stand-up comedy, assim, a Vanessa, a Vivi começou a rir, e assim, eu sou aquele cara que eu tô num lugar, eu até consigo meio que me controlar para não rir, mas o primeiro cara que faz, aí eu já começo a rir, eu não aguento. Na hora que a Vivi começa a rir, desculpa, Vanessa, eu não quero rir de você. imagina, mas tem que ir mesmo, gente, porque assim, é um negócio que eu não esperava Mas que fosse como que você acontecer. descobriu que você era, tipo, controller máximo? Como é que Eu você... tava assim, eu não acho que eu ainda, assim, eu sou, acho que com as minhas coisas, e eu acredito que o ser humano seja assim, né? Não todos, mas tem os mais evoluídos que conseguem não ficar segurando as coisas, né? E saber que a gente não tem controle de nada. E foi essa grande lição que eu tive com o casamento. A gente não tem controle de nada, gente. Tipo, absolutamente nada. Você planeja. Se vai acontecer, são outros 500. E tá tudo bem se não acontecer. E aí o difícil é entrar nesse tá tudo bem. Porque o lugar é perfeito, é lindo, é incrível, sem decoração. Imagina com decoração. E por ser no lugar, a gente casou num lugar que é aberto, que tem natureza e tudo mais, árvores e etc. E tem um bosque maravilhoso, que a ideia era dos convidados entrarem pelo bosque e tudo mais. E aí, como disse a Vivi, foi uma chuva torrencial. Quando eu vi o tempo, e aí quando eu vi que, meu, caiu assim, pá, e não ia parar, eu já entrei em desespero. Aí eu vi a minha mãe falando de futebol no dia do meu casamento. A véia não entrou nem lá para saber como eu tava. A bicha tava falando de futebol lá da França, com não sei o que lá. Eu tava puta. Porque tava rolando a Copa Meu nessa pai, época. meu pai era 10 para as 2 da tarde, ele ainda não estava vestido. Aí eu fiquei puta também. E eu toda nervosa. E ninguém ali ainda para me acalmar. Eu achando que tinha que ter alguém ali para me acalmar. Eu falava, não, tá tudo bem, ninguém ainda me socorrendo. Ai, meu Deus, o que que eu faço? E, gente, aí foi o ápice para mim, mas aí depois passou. Teve uma penetra na nossa festa. Que Todo eu não casamento tem. convidei, Eu vi uma teoria que todo casamento sempre tem uma pessoa que penetra. É impressionante. Mas assim, Ivan, você não casou ali, você não casou em São Paulo, capital. Você Eu tô está ligado. casando ali no interior de São Paulo. A Mas pessoa se desloca até o interior de São Paulo. Num dia de domingo chuvoso, a vida tá muito ruim. A não, vida tá é porque sempre péssima. tem um informante. Meu, Bia, porque
Porque tem que ir nessas horas. Porque quando a minha madrinha, no caso a Davi, mas enfim, nossa, falou: o que que fulana tá fazendo aqui? E aí você fala: meu, como assim? O que que essa pessoa tá fazendo aqui? Veio Urucubá, meu dia, essa filha da... Aí eu falei: mas não acredito. Então, assim, eu fiquei assim num estado bizarro. Só que então, nessa hora, eu não tava sabendo. Essa hora ela já não tava mais A gente comigo, isso é tava verdade. separada. E aí eu tava lá curtindo mó vibe, os meninos da filmagem, das fotos, vivia assim. E eu adoro, né? Vivia assado, eu vamos, caminhando, olhando pra lá, e eu pá, Eu não pá, tive tempo de pá. fazer foto, teve que ser corrido, porque atrasou a maquiagem. Eu não sei o porquê, de modo geral, chegou a atrasar. Mas o mesmo maquiador fez eu e a Vi, e aí os outros dois fizeram as nossas famílias. Mas enfim, acabou, a Vi fez tudo, ele fazia uma parte na Vi, depois vinha, fazia comigo e tudo mais. E aí eu não tive esse espaço também. Eu acho que foi um conjunto que eu falo: gente, meu Deus, é o dia que chegou, que eu tava 1 ano e meio esperando, eu não posso ficar assim. E aí eu tentei dar uma acalmada no meu coração, mas eu tava muito nervosa. Isso é verdade, eu não esperava que eu fosse ficar assim, eu não esperava que isso tudo ia acontecer. E foi surpreendente. Só que assim, tudo eu sempre tento trazer como um aprendizado. Eu aprendi que eu não tenho que ter controle, ou achar que eu vou ter controle de algo. Eu não vou ter. Com a capricorniana que somos, né, Ivan? Capricornianos que somos, achamos que temos controle das coisas, a parte racional a gente não tem. É duro, isso é duro. Agora, deu tudo certo, né? Ah, não, Super. no fim foi Você maravilhoso. percebeu alguma coisa? Olha só, o que que eu percebi? Eu percebi uma festa do caralho, percebi gente muito bacana, o cuidado que vocês tiveram. A hora que eu sentei naquela cadeira e tinha um lencinho para enxugar as lágrimas, eu comecei a chorar só de ver o lencinho. Falei, puta, não posso Ah, que Sei. bonitinho. né? Assim, eu sou sensível. Sei lá, eu posso ficar citando. Meu, falar uma coisa que me chamou extremamente a atenção. Conheci um rapaz na festa lá, um rapaz veio falar, uns dentes maravilhosos, um cabelo. Falei, puta, que cabelo, que dentes, que aparência jovem. Aí Quem é? eu cheguei pra esse cara e falei, pô, quero saber quem cuida do seu cabelo, seus dentes, tal. Aí eu fui descobrir que esse rapaz tem 60 anos, é o pai da Vanessa. Eu falei, cara, não é possível, você tá. Cara, porra, sabe assim, o evento atrás do outro no casamento, entendeu? Trilha sonora do casamento de vocês. Vocês duas estavam lindas, sabe assim, tudo deu certo, tudo foi legal. Então, aí você percebeu alguma coisa? Percebi que deu tudo certo. Percebi que foi tudo do caralho, né? Foi Muito tudo. bom, muito Foi bom. muito bom. E até hoje a gente revive vários flashes, né? Sim. E isso pra gente foi muito importante, sabe, Ivan? Porque o nosso casamento não foi só, por exemplo, a união da Vivi e da Van. A gente quis trazer uma cara de, tipo, eu não digo militância ao pé da letra, porque eu acho que, sei lá, não é uma coisa, não foi uma coisa explícita, mas o que a gente batalhou para estar lá com mulheres empreendedoras, com aquele coral Black Soul, que é o que foi a nossa entrada, né? Puta, lindo, lindo, aquele coral lindo, nossa senhora, nossa senhora. A Casa Giardino mesmo, que fica em Mogi, que quando a gente a conheceu, ela não era tanta referência quanto ela é hoje, ela estava no Isso é começo, né? verdade. E então assim, a gente acreditou e foi todo mundo assim numa sinergia de crescimento, sabe? E duas mulheres noivas, né, num altar. Então a gente sabe que para isso ter acontecido em 2022, meu, muita gente infelizmente sofreu para ter duas mulheres lá casando, né? A gente sabe da nossa corrida, não é uma corrida, na nossa A nossa luta, né? Eu nossa acho que luta, como mulheres, que existe a questão de ser mulher, né? A gente teve aí o dia 8 de março agora, 2 dias atrás. Então, eu até postei uma foto porque eu vi e é o que faz sentido, não é um dia para se romantizar, é um dia político, né? Puxa, isso é interessantíssimo. Que bom que você trouxe esse papo. Fala aí, isso é super legal. Exato. Então, somos mulheres, somos homossexuais, é,
sabemos das dificuldades, talvez a gente não sofra tantos preconceitos diretamente falando, né? Alguns velados, eu acredito que sim. Mas imagina, a gente fez questão de que não fosse um casamento, entre aspas, padrão. Porque já não é padrão, né? Não é padrão da sociedade ter duas mulheres. Só que a gente não queria que fosse padrão real, sendo a parte do coral Black Soul. A gente fez questão e queria que fosse pessoas pretas ali, né? Representando aquilo, mostrando como é importante. A gente discutiu muito do tipo, poxa, quem é do nosso convívio, do nosso ciclo, que é preto e que vai estar no nosso casamento, ou que é gay, que é trans, que não sei o quê. E às vezes a gente vê que é como não que a gente queira, mas o nosso ciclo acaba sendo pequeno, né? Ele acaba sendo limitado porque, infelizmente, essas pessoas não estão onde a gente normalmente está, seja no trabalho, ou aí você sai para um barzinho, aí você não sei o quê, e a gente ficou, ué, e cadê? Cadê? Né? Então, isso Sim. assim, é um tema para a gente, quando se fala de diversidade, de militância, é um tema para a gente muito forte, muito importante e relevante. E a gente queria fazer isso no nosso casamento, que fosse algo, não só um casamento, mas algo que viesse marcar as pessoas que estavam lá, de uma forma boa. E isso de uma forma boa, porque independente da figura que estava lá no altar, antes de qualquer coisa, somos seres humanos. Eu fiz questão de falar isso, antes de qualquer coisa, né? E a gente escutou algumas coisas do tipo assim, quem é que vai estar de noivo, né? Quem é que vai ser. Me perguntaram, posso fazer uma pergunta, assim, que é curiosidade, eu não sei como é, né, tal. Eu falei, pode, referente Sim, ao uma dúvida. casamento. Ele pode, quem vai estar de noiva, de vestido? Aí eu olhei assim, eu dei uma risada, eu falei, as duas. E outra, né? Assim, não vai fazer diferença alguma se uma ou outra tivesse. Para você ver como a mente do ser humano é limitado, porque a sociedade faz com que isso seja, porque não é algo discutido abertamente. É isso, é isso. Desde o momento em que você diz o dia 8 de março talvez não seja um dia assim romantizável, tanto quanto ele é político, até o estranhamento de alguém que, até mesmo partindo de um lugar de carinho, vem perguntar: escuta, no momento que vocês estiverem lá, quem tá de noivo, quem tá de noivo, porque casamento na cabeça de uma pessoa é um noivo e uma noiva, né? Assim, essa circunstância, elas chegam no meu entendimento, elas chegam a mostrar uma conclusão muito clara de que a coisa precisa sim ser discutida, precisa sim ser apresentada. E aí, o que eu entendo que você está dizendo, que a Vivi também está corroborando, é que, além de tudo, vocês fizeram do casamento de vocês um espaço onde vocês trouxeram, de alguma forma, representatividade para coisas que não são tão facilmente discutidas, tão facilmente apresentadas. Isso também é louvável. Isso também é louvável. Eu me lembro claramente, da primeira vez em que eu sofri um estranhamento com essa coisa do dia 8 de março, né? Que não foi no dia 8 de março, foi um dia em que eu, anos atrás, abri a porta, estava vindo, caminhando, e abri uma porta para uma moça passar. E uma moça passou e virou para mim e falou: escuta, deixa eu te falar uma coisa. Aproveita, porque a próxima que vier vai virar para você e falar: escuta, você acha que eu não posso abrir a porta por mim mesma? Então aproveita que eu talvez seja a última. Cara, Né? E ali eu fiquei assim, eu fiquei meio chocado, porque eu estava fazendo uma gentileza e era uma moça muito bonita, eu estava sendo meio galante. E ali eu estava fazendo uma gentileza e ela falou um negócio assim que eu fiquei meio desconcertado, né? E aí o tempo passa e aí foi chegando o próximo dia 8 de março, e naquele dia 8 de março eu
não me manifestei assim tão publicamente, meio que redes sociais, porque talvez não tivesse tantas, mas eu me lembro que alguém disse algo como você falou assim, não, mas eu não quero parabéns, eu quero respeito, eu quero igualdade e tal, né? E aí acho que um conhecido meu, ele falou uma bobagem do tipo, sei lá, você quer igualdade, vai não sei aonde, ou você quer respeito, vai não sei aonde, né? E eu não participei da discussão, porque eu nunca fui um cara que consegui. é, eu nunca fui um cara que consegui enxergar um companheiro, um amigo, uma amiga, como alguém diferente. Independente de qualquer orientação diferente da Uhum. minha, né? Então, eu não era um cara que conseguia me estranhar com o fato de uma pessoa ser de uma cor diferente da minha, de uma orientação religiosa, sexual, política diferente da minha, e isso ser um motivo para conviver de modo diferente com essa pessoa. Eu eu tive, em um momento ou outro da minha vida, dúvidas parecidas, talvez, com que essa pessoa que foi te perguntar quem é o noivo, quem é a noiva. Lá atrás, eu talvez tenha tido uma dúvida ou outra, só que eu não tive problema nenhum em chegar para as pessoas e perguntar com o maior respeito. Falar, escuta, né? Mas eu sempre fui o cara, desde garoto, quando uma amiga ou um amigo meu se descobria homossexual, eu era um dos primeiros a saber. Ivan, preciso te contar uma coisa. Estou gostando de uma moça. É mesmo? Putz, que interessante. E aí? Você já contou pra ela? Ah, não, eu tô meio assim e tal. Putz, mas ela já deu algum sinal? Não? Sabe, assim, tipo, a pessoa vinha contar pra mim, eu não chegava e falava, ah, puta, então você é homossexual, né? Não, entende? A pessoa vinha contar pra mim porque sabia que na hora que a gente fosse conversar, o meu interesse não era chegar e falar assim, nossa, então você é homossexual, então não sei o quê, e você vai sofrer porque a sociedade vai te discriminar. Não, eu ia Entrar perguntar, no julgamento, né? eu ia chegar e falar assim, escuta, como é que nós vamos fazer então para você beijar ela na boca? Né? Quero que eu. Porra, como é que nós vamos fazer, né? E eu me lembro na faculdade de uma amiga, uma amigona minha. Chegou para mim um dia, nós estávamos na biblioteca da faculdade, Escola de Educação Física da USP. Ela falou: vem cá, que tinha umas salinhas de estudo, né? Onde podia falar mais alto. Ah, vem aqui. Eu acho que eu tô gostando de uma mocinha. Falei, nossa, e aí? Ai, não, e tal, e pá, não sei o quê. Nossa, mas e aí? Mas já rolou? Não. E ela foi muito discreta nesse primeiro momento. Tá. Foi muito rápido, porque ela tinha que voltar para aula, eu também e tal. Passa umas semanas, mesmo lugar na faculdade, assim, biblioteca e tal. Ah, então, eu vou te falar quem é a fulana do futebol. Ah, puta, é aqui da faculdade, é. Não, e aí, puta, então, Ivan, você não sabe, aí a gente tava, tal, daí eu fui no apartamento dela, daí rolou, falei, puta, e aí, não, e aí, nós estamos ficando, falei, porra, que legal, ela falou, mas não, então, não, ninguém pode saber, eu falei, vai, que máximo, e tá, sabe, o negócio é efervescente, assim, né, Uhum. e naquele momento, eu não, sabe assim, eu não cheguei a perguntar, escuta, quem é o homem, quem é a mulher, né? Porque ela fala, sabe assim, a pessoa vem me contar. Antes dela ser minha amiga de faculdade, eu conhecia ela da cidade de Águas de São Pedro, onde eu viajava muito, que eu tinha uma namoradinha lá. Entende-se? Então, para mim isso era tão natural. Mas eu também entendo que para a cabeça de muita gente não é tão natural. Sim. Eu entendo essa coisa que. Por quê? Porque tem gente que cresceu com pais de um jeito. Eu entendo, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui, que talvez faça até mais eco. O amor, ele é algo que a gente não nasce sabendo, a gente aprende sobre o amor. E parte do que a gente aprende sobre o amor, e aí eu vou pedir licença para falar um pouco, não assim como autoridade, mas como alguém que se debruça e estuda sobre isso. Parte do que a gente aprende sobre o amor é sobre o que se fala sobre o amor, sobre o que se assiste sobre o amor, sobre o que se lê sobre o amor. E até muito recentemente, principalmente quando a gente fala de homens homossexuais, os homossexuais eles sempre foram retratados nos filmes, na literatura,
de maneira assim muito cômica, pícara, sabe? Eles nunca foram retratados assim como os protagonistas principais de um determinado, né? Muito menos os homossexuais negros de classes sociais menos favorecidas, né? Então, a história que um pai e uma mãe de um filho ou uma filha homossexual assistiram a vida toda é uma história de que, no momento que esses pais descobrem que um filho ou uma filha tem uma orientação diferente daquela que é a tradicional, esses pais, ao invés de trazerem esse filho para o convívio social e se orgulharem e trabalharem isso com o filho, eles fazem de tudo para esconder este filho, esconder esta orientação desde muito cedo do filho. Então, o que que este filho, esta filha aprendem? Aprendem que o amor não é um negócio bacana. Aprendem que gostar, aprendem a ter medo do amor. Então, a gente tem uma geração inteira ainda hoje de pessoas que têm uma orientação sexual um pouco diferente, não estou falando só de homossexuais, uma orientação sexual um pouco diferente da tradicional, branco, hétero, classe média, bem resolvido, tal, uma orientação um pouco diferente da tradicional, que foram educados a ter medo do amor. Nós temos um monte de gente que tem cagaço de amar. Por quê? Porque desde muito cedo as narrativas que vieram da televisão, de Hollywood, das revistas, da cultura pop, foram narrativas que vieram mostrando o quanto isso é inadequado, o quanto isso não aparece. Quando aparece, aparece assim. O homossexual é aquele que é o engraçado, o segregado, o não sei o quê. Né? Então, não é à toa que isto está precisando, como apareceu no casamento de vocês, de ser mostrado de um jeito assim presente, não necessariamente forçado, porque eu também não sou muito assim vocês usaram uma palavra recentemente que é a militância, né? Eu acho que a militância e a ideia de luta implica em lutar contra, combate, e aí quando você vai lutar contra, você sempre vai pensar assim, puxa, eu tô brigando contra, é briga. Briga também não é legal, né? O que é legal é o quê? O que é legal é, porra, vamos Vamos viver, vamos viver juntar. junto. Sabe? Porra, Passar a mensagem com amor, né? briga um ganha, outro perde. Isso. Briga é assim, briga um ganha, outro perde. Então, não é briga. Pô, pô, nós estamos falando de amor. Amor não é para um ganhar, outro perder. Entende? Então, vocês desculpem se eu me alonguei aqui, porque vocês são a estrela do show agora, mas Imagina. nesse aspecto, e como eu tive a sorte, isso é uma sorte, tá? E não é a sorte tanto só dos meus pais, porque meus pais não me ensinaram isso. Isso eu aprendi com o convívio. Eu dei sorte. Não, eu sou o estereótipo daquilo que é o normotípico. Eu sou hétero, branco, classe média alta, bem educado, falo línguas, estudo. Eu sou o estereótipo do normotípico, né? Uhum. Mas eu dei sorte, por quê? Porque eu convivi com a diversidade desde pequeno e essa diversidade nunca me pareceu estranha. Pelo contrário, a diversidade me aceitou. Os meus amigos orientais me aceitaram, meus amigos negros me aceitaram, meus amigos homossexuais me aceitaram, meus amigos transexuais me aceitaram, meus amigos bissexuais me aceitaram, sem que eles quisessem me converter né? Meus Exato. amigos judeus, meus amigos ateus, né? Eu sou católico de fábrica, eu não sou praticante, mas sou católico de fábrica e nunca ninguém perguntou se eu queria ser meu amigo porque eu era católico ou não, né? Então eu dei sorte porque a diversidade estava comigo o tempo todo, a diversidade me aceitou. Então isso fez muito bem para mim. Apesar de eu ter estudado em colégio particular, eu ter sido sócio de clube aqui em São Paulo, que não é uma coisa. Meus pais, né, tinham título de clube, e aí depois dos 18 anos eu não era mais dependente deles, mas eu já era atleta militante do clube. Então, a partir daí, não era mais porque eles pagavam, era porque eu merecia
frequentar o clube porque eu defendia o clube, mas até os 18 anos é porque meus pais pagavam o título do clube. Eu frequentava shopping center, né, tinha roupas boas. Se eu não tivesse entrado na USP, meu pai poderia ter pago uma faculdade particular para mim. Aliás, como ele começou a pagar engenharia e eu desisti, né? Então eu tive esse privilégio. Então eu não estou nesse lugar de poder falar como alguém que não tem o privilégio, mas a diversidade me aceitou, então eu tive essa sorte. E porque eu tive essa sorte, hoje eu consigo falar um pouco disso que eu falei para vocês, desse lugar de quem fala assim, puxa, talvez o ideal não seja brigar, seja fazer o que vocês fizeram, seja poder trazer a diversidade para lá, porque não há uma pessoa com um mínimo de sanidade que negue o quanto foi bonito o casamento de vocês em todos os aspectos. E aí, se A vocês não gente tivessem, foi protegível, né? se A vocês não gente tivessem falado isso agora, talvez eu nem tivesse dado conta assim desses contrastes, mas agora que vocês falaram, vale a pena eu reforçar aqui. Sim, teve o Black Coro lá que foi demais, foi lindo e foi lindo também porque foi feito de pessoas pretas que Sim. só pessoas pretas têm aquele tipo de timbre de voz e Exatamente. quando elas estão juntas, só porque são pretas e porque estão juntas, fazem a voz e o canto ser daquele jeito. Então é importante dizer isso, né? A gente viu quando eu escolhi a música, né? A música de entrada, Stand by me. Stand By Me, ela é uma música que significa muito para mim, né? Aí eu falei, conversando com ela e tal, a assessora, eu falei, olha, eu quero essa música assim, assim, assada, tal, tal, tal. Só que aí, só depois que eu fui me dar conta que foi a música que a Meghan Markle entrou não, que teve no casamento dela. E aí o meu padrinho, que é o Will, ele é músico que tava lá. E ele tava falando assim, poxa, eu conheço essa música de algum lugar. O Will é tudo, né? É, Inclusive músico. Aí, e ele falando assim, poxa, mas é a música. Não, pera aí. Aí ele foi pegar os acordes e os tons lá, enfim, que eu não Porque entendo. desculpa te cortar, que ele sempre comenta que ele, por ele saber conhecer de música, então ele é muito crítico, mas ele é assim, cri-cri. E ele sempre tenta pegar um erro. Ele não fica curtindo, ele, não, a pessoa, meu, não, vai errar, vai errar. E ele falou o quê? Que não teve erro nenhum do pessoal do coral. E que a versão que eles fizeram lá foi justamente a versão assim, idêntica ao que teve no casamento da Meghan. Que E eu falei, nossa, legal. tem, tipo, eu sabia que, né? Depois eu sabia que teve lá no casamento, mas eu não sabia que a versão tava idêntica, né? Mas assim, foi surreal, foi uma música super Foi lindo. escolhido e eles fizeram assim com excelência que foi maravilhoso. E aí depois a gente até conversou com o pessoal e me perguntaram qual que era a sensação. Eu falei assim, eu tô com a sensação de alma lavada, até por conta da chuva, né, que não parou nem um minuto. E a Natália, que foi a celebrante, ela Maravilhosa. fez, assim, questão de várias partes do texto dela falar que nós estamos sendo abençoadas com uma tarde primaveril, que realmente é quando chove, né? Que é a água que está ali regando toda aquela plantação, toda aquela natureza que estava ao redor. E isso foi assim para ela, acho que tão pensado, mas de uma forma tão natural que quanto mais ela falava, mais a gente internalizava isso e esquecia dos perrengues que teria com uma chuva, Sim. né? Eu acho que quando a gente começou, aí eu falo por mim, né? Eu que estava toda desesperada, internamente falando, né? Vamos dizer nos bastidores, quando você tá vendo tudo, você manda um foda-se, né? Quando você tá entrando lá, você tá vendo. E de fato, aquele barulho da chuva foi tão mágico, foi tão surreal. E o que eu pude sentir também foi um cuidado especial. Aí eu já não tenho. É a primeira vez que eu casei e eu não sei se isso acontece em outros casamentos, mas todos os fornecedores, inclusive a decoradora, porque depois a gente conversou, depois a gente se entendeu. Os veste. Ficou tudo certo, meu, a decoração estava incrivelmente linda. Ela deu para a gente até de presente os, Aéreos. os aéreos da passarela. Então, enfim, a gente sentiu
todo um cuidado, assim, e uma atenção, porque, Ivan, o nosso receio, apesar de sermos, né, mulheres que se posiciona com os nossos pensamentos, a gente não tem hoje, passamos da fase de ter medo e, assim, ter vergonha, né, de falar, eu tô com uma mulher por medo de preconceito. Ao mesmo tempo que a gente é muito forte nisso e está muito bem, posicionada, na hora H, quando você vai contratar, dá um medo de você ser rejeitada, de você ter um péssimo trabalho, né, um serviço, enfim, não entregarem aquilo, dá muito medo. Porque você, como a gente está falando de pessoas, né, e não tem como separar o profissional, às vezes, da parte, ainda mais no Brasil, né, questão religiosa, então a gente ficou com muito receio. E graças a Deus a gente não teve nenhum problema com isso, muito pelo contrário, buffet, fotografia, a decoração, cara, todo mundo, assim, a parte dos doces, né, os docinhos, cara, foi surreal. Vocês concordam comigo que seria extremamente inadequado se existisse um conjunto de serviços de casamento que fosse especializado em casamentos homossexuais? Vocês Que seria concordam? Inadequado, inadequado. Vocês concordam comigo? Seria inadequado que existisse um conjunto de serviços que dissesse: olha, nós somos especializados em casamentos homossexuais. Isso seria uma declaração de falência da igualdade que a gente está Exato. buscando, né? Porque seria dizer, não, não é igual. Precisa existir um serviço para homossexuais que não, porque não é igual. Entende? E nesse sentido, eu tive uma conversa há um tempo atrás com uma moça, onde eu disse, olha, eu não acho que a gente deva ficar falando tanto sobre essa coisa, porque quanto mais a gente fala, mais parece que... E ela falou, Ivan, eu penso diferente, e a gente ficou assim numa espécie de... Os dois ficaram um pouco em dúvidas, ela pegou um pouco a minha ideia e eu peguei um pouco a ideia dela. Porque quanto mais a gente fala, às vezes, mais parece que a gente fica diferenciando. Ao mesmo tempo, ela falou, Ivan, mas se a gente não fala, também a coisa fica no velado, entende? E aí a gente perpetua aquilo que, né, ela falou, você é um exemplo daquilo que não precisa ser falado, mas quem não é, precisa, de repente, né? Então, eu peguei um pouco a ideia dela, pegou um pouco a minha ideia, mas aqui eu fiz uma pergunta para vocês, porque a Vanessa levantou um ponto interessante, ela falou, olha, a gente tem um orgulho de falar, a gente já nem se preocupa mais e tal, mas sabe, a gente vai contratar um serviço, é para o nosso casamento, não é para qualquer coisa. A gente ficou um pouco assim, né? Ficamos. Porque não é qualquer coisa, é nosso casamento, sabe? De repente alguém vai lá, faz por fazer, só porque nós somos duas mulheres. Sabe? Então, aí eu te pergunto, você concorda que seria inadequado que existisse um conjunto de serviços para casamentos especializado em casamentos homossexuais? Porque se existir isso, é mais ou menos assim, e se isso de repente começa a fazer sucesso, é mais ou menos por quê? Porque, olha, há uma falência, pelo menos no caso do serviço de casamento, na questão da igualdade. Que exista, por exemplo, estudos científicos que comecem a estudar qual é a diferença, por exemplo, na felicidade conjugal de casais homossexuais comparado com casais heterossexuais. Legal, porque isso é importante saber, porque é um fenômeno diferente, né? Isso eu sei porque eu tenho estudado. Por exemplo, se você olhar o meu Instagram, recentemente eu publiquei lá um estudo que eu vi que diferenças de idade, grandes diferenças de idade, elas são mais comuns em casais homossexuais do que em casais heterossexuais. Grandes diferenças de idade. Isso é uma coisa que a ciência está mostrando, né? Estudo científico, não é julgamento, estudo científico, dados, né? Então isso é importante, os caras estão estudando. Por quê? Porque quando há uma necessidade de uma intervenção psicológica, conversa e tal, é importante que um terapeuta, um coach, saiba disso, né? Agora, um serviço que discrimina, que fala, não, eu só trabalho com casais homossexuais para fazer festa aqui. Porque casais Não, 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 não. Ah, então tá. Então seus convidados vão ser só homossexuais? Você vai servir comida? Como é que é comida para homossexual? É diferente para heterossexual? Como é que é a bebida para... É diferente? Como é que é a música? Tem música que o homossexual pode dançar e hétero não pode? Ou hétero pode dançar e homossexual não pode?
Entende? Assim, aí fica uma espécie de questão de cultura que então é para discriminar a cultura por completo. Não. Aí eu já sou, assim, eu sou frontalmente assim, a favor da ideia de que não tem que. Vamos sair para jantar todo mundo junto e nem conversar sobre isso, vamos beber, curtir, né? E não tem problema. E olha, é assim. Outro dia um cara perguntou para mim: você é hétero bem resolvido? Eu falei: sou, até hoje. Boa. Se eu quiser mudar de ideia amanhã, eu mudei, e aí? Qual é o problema? E depois, se eu quiser voltar atrás, qual é o problema? É minha vida. Entendeu? Que nego tem que ficar pensando o que eu faço entre quatro paredes? Ó, Qual é a minha... vou lançar aqui uma polêmica, tá? Ah, Existe, né, para quem não conhece, então existem as siglas, né, LGBTQIAP+. É, cada um, então, representa uma tribo, né, vamos dizer assim, da comunidade. Hoje eu tô com a Vi, e aí as pessoas podem falar, Vanessa é lésbica, mas eu não me considero lésbica, eu me considero pansexual. Vanessa, o que que é pansexual? Pansexual é a pessoa que gosta do ser humano. Eu não estou olhando se é uma mulher, eu não estou vendo se é um homem, eu não estou vendo se é uma mulher trans ou se é um homem trans. A partir do momento que eu me apaixonei por você, eu me apaixonei pelo ser humano e não pelo sexo. Então, essa é uma das coisas, assim, quando a gente estuda tendências do século XXI, principalmente gerações que são tanto mais novas que vocês até, a gente começa a perceber uma inclinação que é realmente a dissolução da barreira de gênero. A dissolução da barreira de gênero, independente se vai chamar de pansexualidade ou como ela vai ser denominada, ela parte do princípio de que as pessoas vão se unir romanticamente, afetivamente e sexualmente, né, do ponto de vista da química da atração sexual, elas vão passar cada vez mais a se unir pela afinidade uma pela outra do que pela combinação da binaridade sexual, né? Tá crescente isso e de uma certa forma algumas gerações um pouco mais novas que a de vocês, parte dessa geração já olha para isso, mesmo que não se identifiquem como, já olham para isso com naturalidade, né? sim. Já, por exemplo, isso é uma coisa que talvez meu pai fosse vivo hoje, não entraria na cabeça dele de jeito nenhum. Acho que até para a gente, para até você se descobrir, saber que não, eu não gosto muito de caixinhas, né? Eu acho que você se denominar é muito limitado, assim, até, né? Mas para a gente se descobrir, para alguém se descobrir gay, para alguém se descobrir, se ver nessa posição, cara, é difícil demais, né? Você passa por muita dor e muito sofrimento primeiro, para você depois falar, não, eu sou isso e tá tudo certo. Mas eu acho que talvez isso esteja mais relacionada com uma nossa história, né? Minha, sua, até a pessoa acho que da nossa idade, porque nós temos conhecidos que são mais novos e eles realmente estão bem diferentes em relação a isso, Acho que é a geração, né? né? Então, assim, tipo, nós temos uma vizinha mesmo, ó, putz, Ai, a Gabi, a gente fala que ela é a nossa filha, né, mais é. nova. E aí a gente meio que cuida dela, assim. Mas eu acho que a questão da informação e comunicação, que hoje a internet, a globalização traz, faz com que as pessoas hoje, essa galera, né, da geração, é millennial, né? Não, É agora é a Z. geração Z, né? Sempre Geração, Já é Gen Z. Z. a geração Z, para eles serem mais fáceis, terem acesso a essas questões e verem, né? E ver que hoje tem filme, hoje tem seriado, hoje tem novela, hoje tem qualquer lugar, tem que ter a cotinha ali do gay, né? E na nossa época não tinha, muito pelo Exato, contrário. exato. Apesar de ainda ser um tabu, assim, não tanto quanto era antes era muito mais forte, né? Hoje já é bem mais discutível, mas Sabe uma coisa que me parece assim, não é igual, mas uma coisa que me parece interessante, que talvez possa fazer eco aqui, e se vocês quiserem continuar nesse assunto, eu adoro, mas eu acho que a gente pode até explorar outras coisas já já. O meu tá. irmão e eu somos de uma geração em que fumar maconha era um problema de família. Tá entrando naquela época, a maconha era a cultura do jovem, década de 80, 90, cultura do jovem,
Vagabundo. Bagunceiro e tal. Hoje, a maconha, ela é assim, um negócio que se discute no âmbito da medicina, né? É. Então eu penso assim que a discussão ela migrou de uma coisa que antes, como vocês falaram, tabu, assim, ela migrou da maconha do tabu para uma coisa que não, né? O negócio já está sendo visto com outros olhos, com outra. E talvez, o que eu estou falando, eu sei que são coisas totalmente diferentes, mas a humanidade aprendeu. A humanidade aprendeu com o negócio, né? Quer dizer, pais hoje, quando um filho hoje tem um contato com a droga, às vezes os pais que apresentam. O meu irmão, por exemplo, outro dia veio conversar comigo, eu tenho insônia e tal, meu irmão veio falar, olha, eu tô tomando por prescrição médica um óleo derivado de maconha, porque meu médico me prescreveu, porque eu tava com insônia e tal, e eu tô vivendo uma vida muito bacana, por que você não vai e pede você também? Aí eu conversei com a minha psiquiatra nesse momento, ela falou, olha, o seu tratamento é um pouco diferente, tal, se quiser arriscar, tal. Eu falei, não, 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 eu não quero, não, nunca, Brincadeira. nunca fui muito de usar esse troço recreativamente, não vou querer agora usar terapeuticamente, né? Mas eu pensando assim, a humanidade, ela vai dando passos nesse sentido de tornar as coisas geração após geração. E esses dias eu estava até pensando assim, não sei se foi Uhum, gravando um podcast ou conversando com alguém, mas uhum. eu estava até assim, elaborando a ideia de que existe um movimento pendular, né? Que se a gente pegar e começar a olhar a humanidade, assim, desde a época que a humanidade se entende como um grupo né, entende que existe um globo e um grupo de seres que vão documentando a própria história, a humanidade passa por movimentos de pêndulo. Então, ela vai assim, faz um esforço no sentido de se poupar, ficar em paz, depois vai lá e faz guerra pra caralho. Aí depois vai lá, fica em paz de novo, depois faz guerra. E aí você pode olhar esses movimentos na cultura, nas artes, você vai perceber, se você olhar, você vai ver que fazem pêndulos. A minha sensação é que assim, do século XX para o século XXI, o que acontece é que o pêndulo está fazendo assim muito rápido, as coisas estão indo e voltando muito rápido, a gente está perdendo um pouco a parada. E quem está conseguindo acompanhar isso um pouco melhor são as gerações mais novas, porque elas não estão preocupadas com a velocidade do pêndulo. Para elas não tem pêndulo. Elas nasceram e elas simplesmente estão indo. Por exemplo, nós estamos preocupados com a nossa formação acadêmica. Quando vocês se apresentaram, a Vivi falou: eu sou uma profissional dessa área. A Vanessa falou: eu sou do mundo corporativo, tal. Apesar da gente não gostar de caixinhas, a gente não pode Sim, escapar de uma formação. sim. Essa criançada vai saber o que eles vão fazer em termos de vida produtiva. Porque Que é, será que eles vão é, precisar sair de casa para estudar? Por profissionais exemplo. que profissão que ainda nem exista hoje, né? Não, Com vou dar um certeza. exemplo que me aconteceu quinta-feira. Ontem, eu dou aula presencial, a maior parte dos meus alunos, né? E aí eu dou aula para a mãe do meu aluno e para ele, né? Então ali temos um adolescente de 14 anos, né? E a mãe dele não pôde estar presente ontem na aula, e aí eu daria aula só para ele. Meu, caiu o mundo em São Paulo ontem de chuva. Aí junta que São Paulo tá decidindo crescer mais ainda para cima, né? Então tá cheio de uma betoneira aqui nas ruas. Ou seja, eu fiquei ilhada aqui no nosso bairro, não consegui sair. Conversando com a mãe dele, ela estava em curso, não conseguia ouvir o meu áudio. Eu falei assim: me passa o telefone dele agora. Peguei o telefone dele e foi assim. E olha que interessante, depois eu vou fazer um ponto sobre como que a gente está aberto para usar a nossa criatividade quando a gente não está estressado. Peguei o telefone dele e falei: olha, vai ser o seguinte, hoje a gente vai fazer uma aula diferente. Hoje a gente vai fazer uma aula remota. Eu vou estar aqui da minha casa, você vai estar com o seu celular. Tá com fone? Tô com fone. Eles não andam sem fone, inclusive, né, adolescente. E o celular carregado. Então, duas coisas eu tinha certeza, que ele tava com fone e com celular. Beleza, beleza. Seguinte, só preciso que você posicione o celular de uma forma que eu consiga ver você realizando o movimento, né? E a gente vai conversando aqui. É como se eu estivesse aí. Final da aula, o cara se deu tão bem com a tela que eu mandei mensagem para a mãe dele e falei assim: olha, eu me surpreendi. Foi melhor do que eu imaginava. Porque essa galerinha tá se dando muito bem com tela. Muito bem.
Sabe, eu fiquei preocupada onde que ele ia posicionar. Ele, não, Vivi, imagina aqui, ó, minha garrafa tá cheia d'água, eu coloco a garrafa aqui, ó, eu vou pôr o celular aqui. E você vai me ver. Então, assim, olha só, a minha preocupação para ele não era nenhuma. Para ele tá tudo muito fluido. Exato. Nossa, essa é uma palavra boa, fluido. Vocês já ouviram falar do Zygmunt Bauman, aquele cara que escreveu Modernidade Líquida, Amor Líquido, um sociólogo velhinho que morreu pouco tempo atrás? Vocês já ouviram falar desse conceito de modernidade líquida? Sim. Que é um Eu conceito, li o livro dele, o Amor Líquido. é um conceito interessante para explicar um pouco dos fenômenos mais atuais, que é um conceito que se opõe à ideia de coisas concretas, né? As coisas hoje são muito mais líquidas, e do ponto de vista do entendimento, isso facilita a gente entender, então, né? Como tudo é muito mais fluido, muito mais líquido, fica mais fácil entender que tudo é mais volátil, tudo se molda com muito mais facilidade. E essa coisa de fluidez, ela é uma ótima metáfora para a gente entender muitos dos fenômenos que transitaram do que era, vamos dizer, século passado e o que é o século atual. Só que tem alguns problemas com a fluidez, né? Por exemplo, a fluidez ela não permite que a gente marque princípios e fins, né? A fluidez as coisas ficam acontecendo tudo ao mesmo tempo agora com todo mundo, né? Toda hora, né? Não é uma coisa meio maluca assim, né? E aí, é isso que eu falo, para nós, eu e vocês, a gente fala assim, não, nós temos algumas caixinhas das quais a gente não consegue se livrar. E eu fico pensando nessa turminha mais nova. Será que essa moçada vai sair de casa para estudar? Será que quando eles estudarem, eles vão ter uma formação? Né? A Vivi até Tá mencionou. respondendo aqui, ó. A Vivi falou assim, mas os trabalhos que eles vão ter, ou a Vanessa falou, já existem os trabalhos que eles vão, as coisas nas quais eles vão trabalhar. É interessante, né? Porque nós estamos falando talvez de uma época que a gente ainda presencie muito vivos ainda, né? Que a gente ainda veja isso acontecer. O próprio chat GPT, né? Inclusive, a gente bateu um papo um pouco esses tempos atrás, né, Ivan? E eu tava escutando um podcast que a menina falou assim, que ela queria ter uma rotina de uma vida diária mais saudável. E ela pediu para o chat que ela queria, né? Como se exercitar, alguma coisa do tipo. E o chat, a inteligência artificial, na verdade, montou um plano de aula para elas de como ela ser mais saudável e fisicamente ativa. Aí eu, isso me acendeu uma centelha aqui do tipo. Mas essa inteligência artificial, ela afeta, né, todas as áreas possíveis. Para quem gosta de podcast, existe um chamado Mamilos. Foi até a Vi que me passou esse para poder ouvir, e eles estão justamente falando dessa inteligência artificial, e o papo é muito bacana. Eu acho que vale muito a pena ouvir. Vai sair, parece que em junho agora, o Chat GPT-4, que é a versão melhorada deles, né? Enxerga, né? Se eu não me engano. Puta, vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura. A Windows falou que vai lançar uma que enxerga. Eu Vai vi, ser uma mas. loucura. Medo, gente. Vai ser uma Nossa, loucura. Mas acho que a gente está sujeito a isso, porque o que a tecnologia mais quer é justamente essa evolução, assim. E aí eu não estou falando que é bom ou que é mal, mas, né? Mas que é evoluir. Os caras ali estão. É tipo esse copo aqui. Como que a gente consegue fazer esse copo aqui melhor? Acho que o desafio dos caras que estão trabalhando é justamente esse. Aí depois que eles vão pensar, caramba, será que isso aqui vai ser ruim para. Aí é quando toma as normas, né? Quem vai interferir se pode estar. Por exemplo, acho que teve uma universidade na França que proibiu o uso do chat para trabalhos acadêmicos, só que dentro, acho que do campus. Então, fora do campus você usa. Então, assim, ficou meio confuso, né? Ficou meio. e ela vai pegando essas informações. O Ivan, ele foi passando as informações corretas, já que estava errando, ele foi lá, já ficou gravado. Será que não erra de sabe? propósito? Então, tem uma série de coisas a serem pensadas. Isso que você falou sobre errar de propósito é uma delas. Tem um outro lance interessante que é o seguinte, né? Eu peguei o chat GPT, eu peguei solidão, escrevi assim, escuta, eu preciso desenvolver um documento sobre solidão,
e esse documento vai ter tais partes. Primeiro é uma história, depois é isso, depois é aquilo. Você pode fazer isso para mim? Sabe o que o ChatGPT falou? Ele falou, eu posso fazer, só que é melhor que você me peça separadamente cada uma das partes, porque se você for escrever tudo de uma vez, vai estourar o número de caracteres. Então, me peça separadamente, me peça assim, né? Então, eu falei, então tá, me escreva uma história sobre solidão. Aí escreveu. Aí eu falei, melhore a história, eu quero que aconteça mais isso. Ele escreveu. Aí eu falei, agora me escreva, sei lá, 1,5 página com dados sobre a solidão, que correlacionem a solidão com problemas de saúde. Em 7 minutos, eu tinha a mesma quantidade de páginas e dados que eu levei um dia, quase 2 dias para fazer. Meu Deus. E isso não é, assim, do caralho de uma inteligência artificial, eu não sei o que é. Eu já passei, já varei noites conversando com ele, né? É um negócio, é uma coisa de cara meio louco que nem eu, né? Essa coisa Você de... já tipo tá o lá no best top. friend da... Já tá no top 10 lá do chat. Não, eu nem tô, porque eu não, assim, dá até para assinar, né, uma versão paga dele, eu não tô, e aí, como eu não tô assinando, o que acontece às vezes é que ele se enche o saco de você, e aí você escreve um negócio e dá enter e dá erro, você tem que dar um recarregar, e eu vou ficando meio, tipo, nervoso com o negócio, sabe? Mas enfim. Conversa comigo, chat. E o que acontece é que às vezes ele fala assim: ó, você fez muitos pedidos em 1 hora. Aí eu tenho 3 e-mails diferentes nos quais eu fiz login, né? Então eu mudo de e-mail, aí ele pensa que eu sou outra pessoa. É coisa de homem louco. Deixa eu mudar de coisa aqui, porque eu quero começar a fechar o papo com vocês, mas eu quero falar de paixões. A Vivi, eu sei que tem uma paixão maluca por automobilismo. Sim, sim. E mais recentemente, eu estava vendo na televisão que o Itaú contratou o seu ídolo para fazer propaganda, né? Lewis Hamilton. Ela me mandou uma. Olha isso aqui, ele tá me tal personalidade. Eu falei, como assim? Ele estava no Itaú Personalité. Então, assim, eu ia perguntar um determinado momento, escuta, se você tivesse oportunidade, quem que você... Eu tenho certeza que você ia falar, puta, eu adoraria conhecer o Lewis Hamilton. Sim. Você já chegou a ver, por exemplo, no Netflix, o episódio do David Letterman, em que ele entrevista o Lewis Hamilton, no Netflix? Não. Não assisti, Van. Se Então você não assisti. assina o Netflix, o David Letterman, você sabe quem é, aquele cara que tem aquele talk show muitos anos nos Estados Unidos, e por algum motivo, acho que ele foi demitido poucos anos atrás, mas ele já é bem velhão, né? E aí, então, ele fez um seriado no Netflix que chama O Meu Próximo Convidado Não Precisa de Apresentação. E ele só entrevista, como ele sempre fez, gente muito famosa. Então, Barack Obama, George Clooney e tal. E tem um episódio dele com o Lewis Hamilton. Você vai adorar, tá? Então, eu sei que ele é o seu ídolo. Quem é o ídolo da Vanessa? Pergunta difícil, mas eu gostaria. Mas você está dizendo vivo ou morto? Tanto faz, tanto faz. Tanto faz? Nessa hora, tanto faz. Nossa, Ivan. Caraca, eu tenho uma resposta pra você, mas não sei se é a sua, cara. Tirou o óculos já até, porque não dá mais para... É o Meu, chat porque GPT. eu admiro assim, eu não sei se eu tenho uma pessoa específica, sabe? Porque eu admiro muito algumas pessoas, né? Então, eu acho que, assim, artista, você fala quem você admira muito, assim, sempre vai vir minha mãe, cara, impressionante. Não é artista, não é alguém famoso, mas sempre vai vir minha mãe, acho que por tudo que ela já passou e tudo mais. Artista, eu acho incrível a história, assim, eu gosto muito da Isa, eu acho incrível a história da Anitta, não é assim, como pessoa, empresária, enfim. Quem que você ia falar que eu tô curiosa? Porque a Vivi tá olhando para Ih, Vivi tá olhando para você de um jeito que você deve estar sentindo o raio chegar aqui no seu pescoço, do jeito que ela tá A olhando Van, para você. a Van, ela é um ser humano que tem muita fé. E eu me inspiro muito. Eu desenvolvi muito minha fé através dela.
E ela tem um fã, ela tem um ídolo, que ela é uma fã, assim, número um, que ela conversa, como a gente estava tendo, ela faz podcast, assim, e que é Jesus, né? Ela tem uma fé muito grande em Jesus e ela conversa e ela troca ideia, e isso é algo que eu admiro muito e aprendi muito sobre com ela. Ela me explica muita coisa, as vivências que ela já teve, né? Então, assim, na minha cabeça, quando fala quem é seu ídolo, me vem muito. Se eu tivesse que responder por ela, eu falaria isso. Vem Olha cá, só, eu interessante. anotei aqui, eu tenho um papelzinho que eu vou anotando, e uma coisa que eu ouvi no casamento de vocês, eu ouvi vocês falando, e eu quero perguntar para vocês duas. Eu anotei a palavra, que está escrita aqui a palavra Deus. Vocês têm, cada um de nós tem um conceito sobre isso. Como é que é o conceito de Deus para vocês? Porque vocês falaram disso no casamento de vocês. O conceito de Deus. Porque aí Deus não é uma pessoa, Deus é um conceito, Uhum. né? E aí, putz, é interessantíssimo porque cada vez que você se depara com alguém que passou um enorme perrengue, esta pessoa vem com um novo significado de Deus, né? E tudo bem, não estou dizendo que não é para ter ou é para ter, não é isso, mas qual é o significado nesse momento para vocês de Deus? Pode falar. Eu tenho para mim, assim, Ivan, que Deus é uma. Eu sinto uma energia, né? Para mim, e que me inspira, essa energia me inspira a fazer as coisas com muita amorosidade, né? E agradecer todas as partes que eu vou ser muito gratiluz agora, mas agradecer todas as coisas que me acontecem, porque eu consegui, através desse olhar de amorosidade, entender que o momento não tão bom é um aprendizado para mim. Isso que eu consegui aprender, né? Olhar dessa forma. Então, hoje eu entendo que Deus, eu sempre penso assim, poxa, que a gente fala muito de Jesus aqui, né? Então, assim, que Jesus faria? Até como, né, esse ser humano que passou aqui na Terra, né? Que a gente lê uns livros e a gente entendeu que, tirando a religiosidade de Jesus, né, a gente viu Jesus de Nazaré ali, né, a vivência dele e tudo mais. O que faria? Porque, assim, na minha cabeça era um cara que, poxa, simples e que dava gratidão pela comida que tinha, pela vivência que tinha. Então eu entendo que hoje Deus, Jesus, é um amor superior, é uma amorosidade. E isso eu tenho para fazer as minhas coisas com a Van, com a minha família, com o meu trabalho, com a minha gatinha. Então a gente sempre tenta entender que Deus e amor é uma coisa só, Que legal. né? E tudo Sem indica sa- assim que Jesus era um cara muito gente boa e, pelo que se diz assim, ele é meio que filho de Deus direto, né? É, Então ele era um cara muito gente boa, muito tudo isso que você falou, né? Então ele era um humano e meio que assim, conexão direta com esse Deus, que quer que seja, ele era filho do cara, né? Então, é, porra, além de tudo, ele tinha essa responsabilidade, porque outro dia, aliás, outro dia não, faz um tempão, né, que eu um dia falei um negócio, falei, pô, você imagina que, meu, ser Jesus, porque você nascer como filho de Deus, né? A responsa. Já era uma merda ser filho do meu pai. Nesse sentido, você imagina que tinha. Meu pai falou: não vai me envergonhar. Imagina você ser filho de Deus, cara, né? Nesse sim, sentido, com todo o respeito, sou católico, eu respeito, eu amo Jesus, amo Deus, tenho minhas. Mas você imagina, né? Então, Jesus tinha que ser um cara muito gente boa, mas muito. Assim, não é acima da média, né? Não, 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 não. Ele tinha que ser o top, né? Ele tinha que sim. ser, porque, pô, filho direto do cara. Então, eu também penso que é. Quando alguém fala, não, se eu tivesse que convidar alguém para jantar, eu convidaria Jesus. E eu não vejo isso como um fanatismo religioso. Eu fico pensando, pô, realmente, porque o cara tinha que ser muito gente boa. Filho do Eu homem. entendo, eu entendo muito assim que, tipo, esse olhar eu tive a partir do momento que a Van me passou a visão dela. E com as coisas que eu já tinha, né? Com as vivências que eu já tinha.
e igreja católica, tal, que eu fui batizada, como você diz, de fábrica católica, né? Eu fiz a minha versão de fé. Eu tenho a minha versão. Acho que cada um tem a sua versão de fé, né? E a minha versão é assim, do tipo assim, poxa, o que que Jesus faria? É tipo, vamos sentar aqui e trocar uma ideia, cara, eu tô com BO. O que você faria? Mas vamos trocar uma ideia nesse sentido aqui? Qual a tua visão? Então, eu penso muito nisso, e isso me faz assim muito bem. Seja num dia de cansaço, ou seja num dia muito alegre, e eu falo, puta, obrigada, você estava aqui do lado naquela hora que você estava trocando ideia. E ele não falaria assim em parábolas, ele chegaria e falaria, Vivi, deixa eu te falar uma coisa na real. Ele seria um cara que falaria assim, não, peraí, na real, sabe o que você faz? Você faria assim, 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 porque ele não seria um cara que falaria em parábolas, um mestre dos magos, não. Ele chegaria na real. Eu também tenho essa sensação sobre Jesus, cara, que legal. Ele evoluiu também, né? Vamos pensar nisso, né, cara? Jesus é pop também, né? E você, Vanessa, fala aí, que você tá rindo, mas eu sei que tá virando uma ampulhetinha do Windows na sua cabeça aí. É, nossa, eu acho que complementando, porque é exatamente o que a Vi falou, eu concordo total. Mas para mim, Deus é muito maior e muito mais daquilo que o ser humano prega. Então, ou ele é totalmente ao contrário do que o ser humano prega. Então, depende da maneira que você está olhando, depende do ângulo do que está sendo observado, analisado ali. Então, para mim, Deus não é guerra, Deus não é limitação, Deus não é preconceito, Deus não é racismo, Deus não é para os ricos e não é para os pobres, ou vice-versa. Ah, você tem que ser pobre para falar de Deus, tem que dar suas coisas para falar de Deus, ou Deus só atende tipos de classe, enfim. Então, por isso que eu falei, Deus é tudo isso que a Vi falou, e ele é muito além do que os homens pregam, ou não é nada do que os homens pregam, vai depender daquilo que você está falando no momento. Quer dizer, ou ele sempre atende o telefone de todo mundo, ou ele nunca atende ninguém. Ele é além daquilo que o ser humano o coloca. Então, o ser humano, ele coloca ele numa caixinha, só que ele é muito maior. É que eu já fui de igreja, né, por muitos anos, então, e ter saído da igreja e ter a visão que eu tenho hoje é justamente porque eu não estou mais na igreja, né? Então, assim, para mim, Deus, ele não é, ele é muito pequeno o Deus que eu conheço hoje e que eu acredito daquele que pregam na igreja, entendeu? É basicamente isso, assim, ele é muito 1000 vezes maior. Então, eu entendo que para mim, Deus, a visão de Deus é a espiritualidade. Então, não é a religião mais. Passou de ser uma religião. Então, para mim, religião é um aquário, e estão colocando Deus nesse aquário, só que para mim ele é o oceano inteiro, que é muito maior, é muito abrangente, é muito mais profundo, tem muito mais coisas lá do que simplesmente isso é certo, isso é errado, Deus gosta disso, Deus gosta daquilo. Ele não é um militar, né? Na minha visão. Vamos fazer uns bate-bolas meio rápidos, assim. Paixões. A Vivi fala uma, a Vanessa fala uma. Natureza. Nossa, mato. Eu vou ter que concordar. Comida favorita. Fala aí do seu irmão. Atualmente eu tô na comida guacamole com chips de batata doce. Eu amo massa. Então, Eu tô... macarrãozinho com molho vermelho ali, uma lasanha. Nossa, guacamole me deu até uma dorzinha aqui agora. que eu tô com vontade também. Nossa, me deu até Dadinho um. tapioca, amor, você também. Dadinho da pioca, guacamole e chips de batata doce, cara. Então, essas foram um jogo rápido. Agora vamos fazer uma um pouco difícil assim. O mundo hoje está permeado de paradoxos, né? O que são paradoxos? Por exemplo, vou dar um exemplo interessante. Um dos grandes paradoxos dos relacionamentos é assim: paixão e amor. Paixão é algo do tipo assim, eu desejo aquilo que eu não tenho. Amor
eu tenho aquilo, né? Eu tenho uma pessoa e tal. E eu olho para vocês duas, desde antes de vocês serem casadas, e eu acho lindo, acho demais, porque eu soube mais ou menos como vocês vivem. A Vivi contou um pouco, a Vanessa contou um pouco, eu vi um pouco pela tela, nunca estive aí com vocês. Eu vi vocês casando, tô vendo vocês agora. Vocês têm essa vida a dois, ou desculpa, a duas, né? Perdão se fica o Tranquilo, gênero Ivan. do negócio, né? Mas Fica vocês têm essa tranquilo. vida a duas, né? Desses paradoxos, não estou falando desse específico, desses paradoxos que a vida apresenta, qual que vocês acham que é o mais desafiador hoje? Porque esse dos relacionamentos vocês não vivem. Vocês já conseguiram entender como é possível amar e desejar o que já se tem. Porque vocês estão aqui hoje, as duas, mostrando isso. Vocês, nesse momento, vocês conseguem desejar aquilo que vocês já têm. Uhum. Né? Então, esse vocês já resolveram. Quais outros paradoxos estão aí na vida de vocês? Nossa, eu vou falar um que eu acho que está muito latente para mim, assim. Eu tenho muito desejo de, a gente gosta muito de natureza, né? E viver no mato e sei lá. Mas ao mesmo tempo, eu gosto muito do conforto de pegar a tela pegar meu celular e pedir uma comida e descer aqui numa essa grande capital que vai chegar aqui em meia hora. É meia hora, não, mas aí até uma hora. Sim, então assim, Ah, hoje eu acho que a gente vive bem isso, assim, a gente gosta. A gente teve a oportunidade de viajar para Tailândia no começo do ano, e lá a gente viu duas coisas muito diferentes. Bangkok, que é uma megalópole, e a gente foi para Chiang Mai, que é o norte da Tailândia, que é tipo zen, assim, num nível que se fala, uau, que não se pode nem beber álcool em determinado horário do dia, né? Então, sabe assim, você queria que as duas tivessem ou uma proximidade ou algo que ainda não existe, não sei. Eu vivo esse paradoxo hoje. e para você, Vanessa? Putz, Ivan, um paradoxo pra gente. É, eu sou muito grata ao que eu tenho, né? A gente é muito grata ao que a gente já tem. Eu acho que de ter um teto, de ter uma casa, tipo, de poder estar aqui conversando, sabe? Ter um computador. E você ser grato pelo aquilo que você tem e já tá bom. Só que às vezes eu acho que é o querer uma casa maior, para poder ter mais espaço. Então, assim, às vezes é uma contradição em você falar, puta, eu só quero o suficiente para eu estar bem, assim, para eu estar naquele conforto, mas ao mesmo tempo você querer a sua parte ostentação, querer tipo algo maior, algo e aí você falar, mas por que será que eu quero isso, né? Ou por que será que eu acho que é isso. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas é algo. Perfeitamente, mas essa é uma das coisas mais comuns, é por isso que eu perguntei. Essa é uma das perguntas que eu faço para praticamente todo mundo, não só aqui por podcast, todo mundo que me é próximo. Me interessa saber como é que as pessoas estão vendo isso no mundo, porque eu vivo isso diariamente. Aliás, uma das coisas mais interessantes sobre os seres humanos e mais comuns é que nós somos extremamente contraditórios. Eu quero emagrecer, mas eu não quero deixar de enfiar o pé na jaca. Agora, nós temos essa contradição, nós somos assim, né? Uma das coisas mais comuns dos seres humanos é ser contraditórios, é viver esse paradoxo. E o meu entendimento é que nós, século XXI, uma das coisas marcantes é que não dá mais para a gente viver só de um lado ou só do outro. Se você quer realmente navegar bem o século XXI, você tem que, a sua cabeça ela tem que entender que não é mais sobre, você até pode ser mais inclinado para a esquerda ou para a direita, por exemplo, na política, mas você tem que entender que a política ela não é a esquerda ou a direita, ela é os dois, você tem que entender que os dois estão lá. Porque se você entender que não é só a esquerda, é só a direita, você está sempre com o olho tapado. As duas coisas estão acontecendo, porque para uma existir, a outra está lá. Né? O, o, qualquer outra coisa que você imaginar é paradoxal. O desejo
e o amor, né? Então, qual é o lance? Não, o lance é desejar o que já se tem, não é uma coisa ou outra. Então, se eu amo, eu não desejo. Não, o lance é desejar o que já se ama e amar o que já se deseja. Porque é isso que vai fazer a coisa acontecer. E isso é muito fácil de aprender. É só você imaginar que alegria e tristeza não se anulam. Você pode estar alegre e triste ao mesmo tempo. Um sentimento não anula o outro. Se você conseguir viver isso, entender que isso aconteceu com você já alguma vez, você sabe o que é viver um paradoxo. Você está alegre e triste ao mesmo tempo, já chorou e riu ao mesmo tempo. Sabe o que é isso? Isso é um paradoxo. Isso é, né, do ponto de vista emocional, é isso. Meninas, alguma coisa a mais que eu devia ter perguntado para vocês, eu não perguntei. Tem tanta coisa que vocês deviam ter falado, eu não. Falou tanto, né? A lua de mel de vocês deve ter sido maravilhosa, tem muita coisa que vocês poderiam contar, mas alguma coisa assim digno de pergunta que vocês queriam que eu tivesse perguntado? Eu Eu não. acho que tem uma parte da nossa história que é tão legal que a Não gente não conta, chegou a comentar, que é como a gente se conheceu, né? não conta, conta que essa deve ser barato, porque vocês Vou dar falaram uma... do casamento, mas não, eu não lembro. é, a gente se conheceu no Tinder, né? No aplicativo, na época que ainda funcionava direito, antes de ter virado um cardápio aí, que nem o pessoal fala Sexual. atualmente, né? E foi muito engraçado, porque assim, eu cheguei, assim, a gente deu match, né? Na verdade, ela passou, para quem não entende direito como que é quem não usa, né, o aplicativo, aparece a foto de uma pessoa, né? Não, tem gente que não usa. E aí, se você gosta dessa pessoa, você põe para direita. Se você não gosta, você põe para esquerda, né? E aí ele vai passando. Aí chegou a foto da van. Isso num sábado de manhã, tipo, de manhã. E eu tava frenética na balada nessa época. Então eu tinha chegado, acordei cedo, eu acordava cedo, mesmo chegando em casa, tipo, 3, 4 da manhã, né? Aí eu peguei e fiquei olhando um tempo assim, a foto dela, eu falei, nossa, gente, que linda! Eu vou tirar um print dessa foto, porque se eu não encontrar ela novamente, você ri, né? Parece meio brega, mas é verdade isso. Eu olhei a foto assim, eu falei, vou dar um print. Eu tô indo porque é verdade. Porque, Você me não sei, eu me mostrou naquele apaixonei tempo. ali. Aí eu falei assim, eu vou guardar essa foto, porque eu vou dar like pra ela. E se não dar like, né? Sei lá, eu encontro ela no Instagram, sei lá, alguma coisa assim, né? A stalker, medo. Aí joguei pro direito, meu, deu match. Nessa que deu match, eu nem hesitei, eu já mandei mensagem. Eu não lembro Essa- a Nossa, primeira. essa hora acordada aqui no Instagram, Isso, eu no cheguei. Tinder. Nossa, essa hora acordada, já lancei essa ao invés de oi, tudo bem, como você tá? Não, mas já foi, tipo, me zoando. Nossa, essa hora aqui tá desesperada, tá, tipo... Ela me zoou, assim, real, né? Aí eu falei, pelo Mas eu visto eu não consegui sou... arrancar um Não, sorriso. eu ri na hora, né? Eu ri na hora, foi muito engraçado. Aí eu falei, nossa, pelo visto eu não tô sozinha então nessa, né? E aí a gente começou a conversar. E a gente começou a conversar, até que um momento ela falou assim: Ah, eu vou sair do Tinder, se você quiser o meu telefone, né? Só porque eu nunca tive paciência, assim. Acho que o meu limite, sei lá, foi 10 dias. Para mim é muito, chega uma hora que é tão vazio, assim, é tão um negócio superficial que eu falei, não dá. E como não dá para saber se a pessoa tá online ou não, pelo menos na época, eu falei isso para ela, mandei uma mensagem falando, eu vou sair daqui e tal, mas estou deixando meu telefone caso você queira entrar em contato comigo. Aí eu peguei e saí, tipo, eu desativei. E eu achei isso arrogante da parte dela. Achou que eu fui mal. Eu falei, nossa, que mala, vou sair do Tinder, que não sei o quê. E Ai, nem não foi vou. essa a intenção. Não foi, né? Você vê aquela coisa do digital, né? Você não passa 100% do que você queria passar, Exato. né? E aí a gente começou a conversar no WhatsApp, né? Até que a gente marcou um encontro e eu tava vindo de uma sessão de tatuagem fui numa balada na sexta, conversei com ela de manhã no sábado, eu tinha uma sessão de tatuagem em Ribeirão Pires às 10 da manhã, que é longe daqui de casa. Atacou sua dor de cabeça. Meu, eu cheguei lá, comecei a fazer e tal, me deu uma dor de cabeça, aí a gente batendo um papo, eu peguei e mandei mensagem pra elas, que a gente poderia sair, alguma coisa, comer alguma coisa. Só que eu falei, meu, tô zoada. Mas eu fui, assim, acho que eu fui tão sincera, eu nunca tinha sido tão sincera com alguém que eu tava conhecendo.
Eu falei, cara, eu tenho enxaqueca, eu tô zoada. Eu preciso ir pra casa tomar um remédio e, tipo, ir melhorar. E a gente Descansar um sai, pouquinho, descansar um pouquinho. E aí cheguei em casa, tomei um remedinho e tal, e acordei com a mensagem dela. E aí, tá melhor? Eu falei, poxa, que linda, né? Mandou uma mensagem assim, se preocupando comigo, achei muito fofo. E eu achei tão natural isso, assim. E foi muito engraçado, porque hoje quem conhece a Vi, e eu conhecendo a Vi, cara, ela tava muito afim, porque jamais, a não ser que assim, ela mudou assim em questão de meses, porque, meu, eu conhecendo, ela tava mega baladeira, ela tava saindo, aí ela foi tipo, meu, ela saiu da balada praticamente já indo direto pra fazer a tatuagem, e aí pra me encontrar, aí teve esse episódio, tal, que ela ficou com dor e veio pra cá, descansou. Pra sair de novo, a gente virou à noite, a gente foi embora de madrugada, tipo, no dia seguinte, cada uma pra sua casa, e não aconteceu nada, foi só conversando, tá? Só foi falando, falando, falando. Eu falei, meu, ela tava muito afim, porque ela não ia fazer isso, mas nem a pau, nem a pau. Aí nessa conversa, que a gente foi numa hamburgueria aqui perto de casa, a gente ficou conversando tanto que a moça chegou com a conta assim pra gente, do tipo, ó, deu, cara. Aí eu acho que eu pedi um café, alguma coisa assim, e a Van falou assim, eu falei, eu pedi um café, você quer? Eu não sabia se você queria. Aí, meu, ela lançou a braba, né? Ela falou assim, pensei que a gente ia tomar em outro lugar. Eu falei, tá interessada. Aí, beleza, a gente foi pro France Café, que era 24 horas, né? Aí a gente ficou batendo um papão no France Café. Ela me desafiou para ir para uma balada. Ela falou, duvido que você aguente. Eu falei, aguento. Aí ela falou assim, então vamos. Conversei com a minha amiga, falei, olha, reserva a entrada aí, minha e da Vanessa, tal, tô indo para aí. Fomos pra balada. Eu com o braço inchado por conta da tatuagem. E 4h20 da manhã nós estávamos na Paulista, na padaria Bela Paulista, comendo uma pizza. E Hum. aí, isso em dezembro de 2017. Aí nisso a gente conversou, trocou ideia, fomos embora, uma para casa da outra, tá? Uma para cada uma para sua casa. E no domingo a gente se encontrou num samba. Aí a gente ficou e tá E até tá hoje até aí. hoje. O samba dia Muito 16, bem. 17, dia 17 de dezembro de 2017. Ou seja, um aplicativo de relacionamento funciona, Sim, nós somos Funcionou. case de sucesso. né? Funciona. Quem disser o contrário não conhece a história de vocês. Sim, Dois, conversar é bom, sim, É essencial, né? essencial, né? E, e como vocês conversaram, não? sim. Né? E vararam noite, Cara, demais. né? Acho que eu nunca conversei tanto na minha vida, em um único Né? dia, assim, com uma única pessoa. E aí tem aquela hora, né? Que tá para rolar o primeiro, né? Não tem aquele momento assim, o momento do beijo, não tem? Tem aquela, né? Tem Tem, aquele, tem. tem aquele frio na barriga assim do primeiro, né? E teve antes do primeiro acontecer, teve uma ou outra hora que quase aconteceu. Zoou? E eu queria muito, só que a gente não ficou no primeiro dia porque eu era muito bobinha. Eu falava assim: olha, a gente. Porque a princípio, quando eu entrei no Tinder, eu entrei para fazer amizade, porque eu não tinha amizade gay. E eu precisava, e naquela época eu precisava muito, tipo, meu, de amizade de meninas, meninos, enfim, tipo, gays, lésbicas, porque eu tava com problemas referente a existencial, né? Tipo, tinha parado de ir na igreja, a única amiga gay que eu tinha, meu, ela não tava falando comigo porque ela brigou comigo por conta da minha ex, não sei o quê. E aí eu falei, caramba, né? O que que eu faço? E aí eu entrei no Tinder justamente para procurar amizades. Esse foi o ponto principal. E aí eu conheci a Vi, só que eu tava falando com uma outra menina que tava super bacana o papo. Tava muito legal, tinha fluido. Aí a gente ia se encontrar. Aí eu falei pra Vivi, eu falei, meu, ó, só quero que você saiba que é isso e isso. Ela ficou puta, mas ela, tudo bem, não sei o quê.
Só que eu fui sincera com ela. E eu Então boa sorte nesse namoro aí. Aí eu falei, nossa, você tá louca, eu não tô namorando, só vou encontrar com a menina, né? Não sei o que, mas não rolou com essa menina, assim, a gente se encontrou, tal, mas não teve química, não teve nada disso. E ela ficou de pirraça. Então, assim, depois que a gente se conheceu conversando, eu fiquei a fim de ficar, eu quis ficar com ela, só que ela, de forma indireta, tava me barrando. Eu falei, era só amizade que você queria, então você vai ter uma amizade. Aí fez joguinho duro, fez difícil. Me fez de difícil. Mas aí no domingo a gente ficou. Foi maravilhoso. Então, funciona o aplicativo, vocês conversaram. Vocês não são, assim, só um exemplo dessa representatividade do que é um casal, duas mulheres. Isso vocês já sabem. São um exemplo de amor legal, de duas pessoas. O mundo é, né? Vocês vão ouvir um cara que vocês gostam, talvez, falar. O mundo é sim um lugar onde duas pessoas a qualquer momento podem se encontrar, se apaixonar e curtir a vida juntos, entendeu? Independente da idade que eles têm, do sexo que eles são, duas pessoas podem a qualquer momento se apaixonar, viver bem e curtir, entendeu? Sem piração, sem nóia e tal. E vocês são um puta exemplo legal disso. Vocês são, né? Juntas, vocês são um exemplo legal disso. Juntas, assim, o que que isso significa? Infelizmente, a gente tem, assim, às vezes que dá uma certa satisfaçãozinha para o mundo, porque o mundo precisa, assim, Ficamos nele, né? o mundo tem dicionário, o mundo tem umas coisas meio chatas, assim, que às vezes precisa explicar umas coisas, tem umas leizinhas, uns negócios, mas fora isso, sabe, assim, pele, todo mundo é humano, tem sangue ali, tem alma, entendeu? Sabe, todo mundo tem uma alma ali dentro, essa alma, né, essa alma quer viver, essa alma quer gozar a vida, sabe, essa alma tá frente a outra alma, e vocês são um exemplo muito legal disso. Eu fico muito feliz de poder estar perto de vocês, ter ido no casamento de vocês, por exemplo, foi uma coisa assim, desse naipe para mim, né? Além de tudo isso que eu já falei sobre o casamento antes, esse fenômeno de estar lá vendo duas pessoas se juntarem, né? Que legal, que louco que é, que bacana que é, né? E assim, e por que casar? E por que fazer uma festa de casamento? Né? Assim, por que que se organiza um negócio e se faz, né? Porque a gente às vezes quer, como é difícil, eu estava falando para um amigo meu, como é difícil gritar gol sem sair na sacada. Exato. Como é difícil quando acontece uma coisa muito legal com a gente não querer dividir com as pessoas do mundo. Caralho, foi gol, né? Então, casar, uma festa de casamento é isso, porra, olha aqui, eu e ela aqui, olha aqui, gente, olha isso aqui, ó, vamos se beijar na frente de todo mundo aqui, vamos se vestir de um jeito muito legal, vamos jogar a coisa pra cima, e vamos botar gente pra cantar, e vamos dançar, e vamos encher a cara, e vamos comer, porque olha só como é legal, é isso. É a celebração do negócio muito legal que está acontecendo, que a gente vai dividir com um monte de gente que a gente gosta. Né? Vocês fizeram isso, eu estava lá. Bebendo, comendo, dançando com vocês e tal. Que Foi mais vocês maravilhoso. querem contar? Que mais vocês querem contar que eu não perguntei? Nossa, acho que a gente realizou não só o sonho do casamento, foi da Tailândia, né? Então a gente foi para lá. Foi um puta sonho realizado. Eu acho que a mensagem principal importante, acho que para a gente fechar, é falar para as pessoas terem fé, acreditarem. Isso é independente daquilo que a pessoa acredita, né? A gente, como a Vi comentou, a gente começou com uma ideia, né, do casamento, a gente não ia ter viagem, a gente já sabia. Quando começou a fechar essas coisas, a gente falou assim, amor, sabe que não, né, não vai ter aí um dinheiro para viajar, né, fazer as duas coisas. E estava tudo bem, né? A gente tinha noção disso. Só que com o passar desse processo, a Vi, ela começou a dar mais aulas e tudo mais. E, meu, parece que o nosso... Ai, que lindo! É o Eros. É o Eros. Ai, Eros. que lindo!
Com o passar do processo, assim, a Bia, ela foi pegando mais alunos e tal, porque eu falei, amor, não vai ter como a gente não viajar. E aí a gente, meu, viajou assim, eu falo o que que isso tem a ver, que a Vivi trabalhou mais e tal. E eu digo a Vivi porque o meu, independente, se eu trabalhasse 8, 10, 12, 20 horas, eu ia receber aquilo, né? Mas acho que além disso a gente sentiu e a gente viu a multiplicação. É como se o impossível tornasse possível, né? Então foi um negócio assim surreal. Eu acho que a palavra é, meu, acredite naquilo que você quer fazer, seja uma viagem, seja um projeto, né, no nível de um casamento, seja qualquer coisa que for, acredite. E ainda que você não tenha, se for parte monetária, ainda que você não tenha aquele valor, cara, vai, dê o primeiro passo, porque o restante vai acontecer, entendeu? Verdade. Que legal, porque isso que você está falando agora me parece que foi num intervalo relativamente curto de tempo Total! em que vocês disseram à produtora, nós não vamos viajar, e de repente a Foi concretização da viagem. 6 meses, sim, 7 meses antes. Foi em abril, maio que a gente decidiu e começou a fechar as coisas. Que barato, né, até essas coisas, né? Até vamos pensar assim que isso é a parte material, né? Que não é Uhum. ruim, que também não é uma coisa que não é importante também. Mas que essa seria, assim, talvez aquilo no sentido de, poxa, nós estamos juntas, né? Que é o que importa é a gente casar, mas de repente até isso, quer dizer, depois que uma vez que vocês colocaram prioridade, vamos estar juntas, até isso funciona, Uhum. né? A gente conversa muito. Eu acho que isso é importante, assim, de qualquer relacionamento, seja amizade verdadeira, né? Que hoje as pessoas, elas são muito... Eu não sei, tem uma coisa de se você não concorda ou não concorda com a pessoa, fica meio melindrosa, assim, fica meio chateado. Mas a partir do momento que você tem liberdade para falar com a pessoa, e eu digo liberdade até no momento de relacionamento, né? É conversa. Então, assim, obviamente, o nosso relacionamento, né, não é perfeito. A gente tem os nossos desafios aí como seres individuais e como um casal, mas a gente sempre dialoga. Não estou gostando disso, não acho isso legal, o que que dá para a gente melhorar, o que que a gente pode fazer. E eu acho que é o que sustenta o nosso relacionamento até hoje, porque Ele já começou assim, né? exatamente, eu acho que a gente pegou os traumas, que foi basicamente o que a Nath, ela escreveu na leitura dela dos nossos votos. Foram duas pessoas com traumas e com dores que resolveram se juntar e criar uma nova história. E a gente não deixou de acreditar no amor, mesmo tendo sofrido anteriormente, né? Nossa, Então, é que papo justamente isso. legal que eu tô tendo com você, porque a gente falou, fundamentalmente, a gente falou de amor aqui, e é um dos meus temas, assim, favoritos ever da vida, assim, né? E falamos baseados muito na história de vocês. E uma das coisas que, assim, que é fundamental é não tente ler a mente do outro e muito menos brinque de tem que descobrir o que eu tô sentindo. Não, cara, fala. Fala, que parece que uma coisa que vocês estão dizendo é a gente está dando meio certo, porque. Meio não, a gente está dando bem certo, porque a gente está se falando desde o começo, não é isso? Sim, sim, sim e sim. É. Meninas, obrigado pelo tempo de vocês. Vocês encantaram a minha noite de sexta. Obrigada a você. Ivan. Nossa, Falamos juntas. Uma delícia o Passa papo. voando, o tempo passa voando quando a gente está se nossa, divertindo. Mas obrigado pelo tempo de vocês. Muito feliz que vocês. obrigada pelo convite. Exato. Obrigada pelo convite, obrigada pelo papo gostoso, né? E Sim. a gente Edificante, né? Aquele papo que a isso. gente aprende, agrega. Exato. E brigadão aí pelos dados, né, que sempre tem dado aí nos bate-papos com o Ivan. É tão gostoso isso. E eu já saio curiosa, né, para pesquisar, para dar uma lida. Sucesso para você
nessa empreitada de podcasts. E o sucesso, como você fala, é quando a vida tá gostosa. Então, se tá gostoso para você Exatamente, fazer isso, já exatamente. tá sucesso. Já é um Exatamente. Foi um sucesso. sucesso, porque foi uma delícia esse nosso encontro. Enorme para Foi vocês muito bom. duas. Obrigado pelo tempo de vocês, viu? Obrigada a Obrigada a você. você.